Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos neste canal para mais um momento de meditação, escuta e estudo da Palavra de Deus. E eu convido já você a pegar a sua Bíblia para estar junto comigo em todo esse momento de pregação e reflexão da Palavra. Agora vamos rezar, pedir sobre nós o discernimento e a força do Espírito Santo, para que a gente consiga compreender a Palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, te pedimos no dia de hoje, Senhor, que abre os nossos pensamentos para compreender a Tua Palavra. E abre-nos, Senhor, o nosso coração para que Tua Palavra seja fecunda e nos traga aquilo que é Tua vontade, para que nós possamos aplicar nas nossas vidas aquilo que é a poderosa Palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, no dia de hoje, a igreja celebra em sua memória litúrgica os primeiros mártires do Brasil, que são os mártires de Cunhaú e Uruaçu, aqui do Rio Grande do Norte, cidade, ou melhor, estado, na qual eu moro, né? E é com muita alegria que a igreja celebra esses homens que deram a vida para defender a fé católica. E aqui são os santos André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, ambos presbíteros, Mateus Moreira e vários companheiros que foram martirizados para defender a fé em Jesus Cristo, para defender a fé católica. Que é exemplo desses grandes homens, possamos também nós dar a nossa vida por amor a Cristo, por dar e apresentar a este mundo o testemunho da verdade. Que esses santos intercedam por nós no dia de hoje. Agora vamos ao texto bíblico. A igreja nos propõe para hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 10, versículos do 13 ao 16. E aqui é interessante que a ideia desse trecho é justamente Jesus que está chamando a atenção de 3 cidades da Galileia. Agora, por quê? Porque elas não acolheram a mensagem de salvação de Jesus. Agora, meu irmão, você quer acolher essa palavra? Ou você quer fazer como essas cidades que rejeitaram a palavra do Senhor? Então vamos ao texto. Primeiramente, a gente precisa entender o contexto, porque senão a gente não consegue entender aquilo que a palavra de Deus quer nos dizer no dia de hoje. Então, primeiramente, Jesus ele escolhe 72 discípulos e os envia à missão. E uma missão para preparar os caminhos do Senhor. Agora, é importante que entendamos que esses 72 também é um número simbólico. Por quê? Porque no Antigo Testamento, 70 ou 72 eram a representação de todas as nações da terra. Então, o que é que isso quer dizer? O que é que o autor sagrado quer dizer com tudo isso? É que a mensagem do Evangelho, ela é para toda a humanidade. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está nos chamando hoje. Está nos chamando a uma mudança de vida, uma mudança de realidade, uma mudança de atitude. E também nos chama a sermos como esses 72 discípulos. Nós precisamos preparar os caminhos para a chegada do Senhor. As Escrituras nos apresentam a primeira vinda do Senhor, o momento da encarnação. Mas nós estamos no período na qual nós precisamos preparar o povo para a vinda do Senhor. E aqui é interessante que a humanidade, as pessoas, ainda não compreenderam essa palavra. E vivem de todo jeito. Tem uma vida desregrada do pecado. Tem uma vida na qual é totalmente incoerente com a proposta de Jesus. Veja, aqui é importante que entendamos isso. A palavra de Deus é para toda a humanidade. É para mim e para você. O Senhor quer falar profundamente ao nosso coração. E o que é que Ele quer de nós? Um arrependimento, uma mudança de vida, uma conversão. Agora, vamos ao versículo 13. O versículo 13 e o 15, Jesus vai chamar a atenção de 3 cidades.
A primeira cidade é Corazim, a outra é Betsaida e a outra é Cafarnaum. Veja, boa parte do ministério de Jesus foi na Galileia, e principalmente nessas 3 cidades. E essas cidades não acolheram a palavra de Deus, não acolheram a proposta de vida de Jesus, não acolheram o reino de Deus. Agora, aqui a gente já pode extrair para a nossa vida a primeira lição que a palavra de Deus tem para nos dizer hoje, que é: Jesus está nos fazendo um chamado para que nós acolhamos a sua palavra. Meu irmão, acolher a palavra de Jesus é ser obediente, é aplicar na sua vida os seus ensinamentos. E a gente vê na realidade de hoje o quanto as pessoas são desobedientes à palavra de Deus. Veja, por que muitos casamentos hoje são destruídos? Lógico, é por causa do pecado original, essa concupiscência que nós herdamos de Adão e Eva. No entanto, o batismo, ele nos limpa disso. E nessa ocasião, a gente constantemente vem lutando para que nós possamos nos salvar. Então, por que os matrimônios de hoje têm se destruído? Porque ainda não se compreende a palavra de Deus. Por que a gente vê tantos jovens envolvidos com prostituição, envolvidos com drogas, envolvidos com tráficos? Veja, porque ainda não compreendeu a palavra de Jesus. Veja, por que muitos ministros ordenados, por que muitos leigos, por que muitos pregadores, por que muita gente ainda não vive conforme Jesus nos propõe? Porque ainda não compreendeu a palavra de Deus. Veja, e compreender a palavra de Deus não é só fazer leituras da Escritura, pelo contrário. Requer que haja de nós uma resposta ao chamado de Deus. Veja, quando Jesus chama a atenção dessas cidades, é justamente porque elas se fecharam para a proposta de salvação de Jesus. E quantas pessoas hoje têm um coração fechado e não compreendem e nem deixam com que Jesus haja na sua vida? Meu irmão, você quer que Jesus haja na sua vida no dia de hoje? Então convido você a abrir o coração, compreenda essa palavra, busque viver essa palavra. Agora, o texto também vai dizer o seguinte: pois se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito teriam se convertido, vestidos-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Veja, essa parte aqui que se fala vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas, isso aqui é um sinal, é um símbolo de mudança de atitude. Ou seja, se Tiro e Sidônia tivessem ouvido a palavra de Deus, tivessem presenciado os milagres que Jesus fez, elas teriam se convertido. Então veja, quantas pessoas hoje ainda não ouviram falar de Jesus? Isso é lamentável, isso é triste. Por quê? Porque hoje, com a internet, com tantos recursos que nós temos aí, é praticamente impossível não se falar de Jesus, não se conhecer sobre Jesus. Lógico, tem países que, diferente do nosso, que você não pode expor a liberdade religiosa como nós expomos aqui no Brasil. Mas quem não ouviu falar de Jesus ainda? Para nós parece fácil, mas teve ainda muita gente que não ouviu falar de Jesus. Então isso é um chamado para mim e para você hoje. Nós precisamos ser chaculejados por Jesus para que a gente também anuncie Jesus para as outras pessoas. E um anúncio não é apenas com palavras. O anúncio precisa ser com atitude, com mudança de atitude, ou seja, a conversão. Agora, é interessante que quando Jesus vai falar de Cafarnaum, ou melhor, voltando ao versículo 13, antes disso, Jesus fala na conversão. E aí ele vai dizer o quê? No versículo 14. Assim, no julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. Veja, vai existir uma realidade, um dia de julgamento.
quando Jesus voltar e também quando acontecer o processo de morte de cada um, que a gente vai receber o julgamento. Então Jesus está dizendo que Tiro e Sidônia vão ser julgados com o mesmo rigor, ou melhor, com menos rigor do que Cafarnaum, do que Corazim e do que Betsaida. Por quê? Porque elas ouviram a palavra de Deus. Tiro e Sidônia não. Não ouviram a palavra de Deus na mesma proporção. Então veja, quem conhece a palavra de Deus será julgado com mais rigor, com mais cobrança. Então veja, isso é uma responsabilidade para mim, para você que conhece, para ministros ordenados, para leigos pregadores, para tantas pessoas que conhecem a palavra de Deus. Todos nós seremos um dia julgados. Veja, e isso é sério. Olha o que é que Jesus vai falar quando vai se referir a Cafarnaum. E tu, Cafarnaum, te elevarás até o céu, antes até ao inferno descerá. Veja, hoje em dia não se fala mais da existência do inferno. E aqui eu preciso ser verdadeiro com vocês, meu irmão. Existe uma realidade da fé católica chamada inferno, a condenação eterna. Aqueles que morrerem em pecado mortal, que não houver um arrependimento, serão condenados. Mas é condenado porque o Senhor quer? Não. Porque senão aquilo que Jesus escreveu, ou melhor, aquilo que Paulo escreveu a Timóteo, onde Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, então isso era uma palavra mentirosa. E Jesus não é mentiroso, Deus não é mentiroso. Então Deus quer que nós nos salvemos e conhecemos Jesus. Agora, todos vão se salvar? Dói meu coração em dizer isso. Muitos serão condenados. E talvez até gente que esteja dentro da igreja. Então veja, a chamada de atenção que Jesus faz a essas cidades também faz a mim e a você hoje, meu irmão. Acorda, ei, acorda, Jesus quer falar. Então que no dia de hoje, meu irmão, que essa palavra não seja uma palavra para nos dar medo, não, pelo contrário. Seja para nos encher de coragem e vontade para que a gente busque dar testemunho com a nossa vida. E anunciar Jesus. Jesus é a nossa salvação. Então que no dia de hoje, esses santos mártires que deram exemplo com a vida, possa também nos motivar, nos impulsionar para que nós também possamos dar a nossa vida por amor a Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu convido você no dia de hoje, dê uma oportunidade para Jesus falar na tua vida. Não veja Jesus apenas como um Jesus histórico, ou numa mentalidade de ateu, de não acreditar, de não crer na palavra. Mas dê uma oportunidade a Jesus. Você dá a oportunidade para tantas pessoas, para notícias de jornais, para redes sociais, para pseudos médicos, ou uma pseudo-medicina. Mas a verdade plena que é Jesus Cristo, você não dá uma oportunidade. Então que no dia de hoje Jesus está te fazendo um chamado, meu irmão. A conversão, a mudança de vida. Então que essa palavra possa fecundar o teu coração, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.